Com essa aula de diagnóstico de restrição, a gente vai agora comprovar qual clone de bactéria contém o DNA recombinante, ou seja, qual entre vários clones que a gente recupera o plasmídio, qual deles tem a sequência codificadora de GFP ligada ao vetor PET28. E a gente vai fazer isso de uma forma, usando um método que se chama diagnóstico de restrição. No diagnóstico de restrição, a gente checa então se esse inserto está ligado no vetor utilizando enzimas de restrição, por isso que ele tem esse nome. Isso é bem rápido, eu só preciso fazer uma mini prep, né? Então, eu preciso fazer um inóculo overnight, pelo menos, dos clones que eu vou testar. A partir desses clones, eu vou extrair o plasmídio, igual a gente fez lá no começo do semestre. E com esses plasmídios, então, eu aplico uma reação com enzimas de restrição que vão me dizer, então, se que eu tenho que usá-las de uma tal forma que elas me deem a resposta se existe ali, se aquele plasmídio que eu fiz a mini prep ali é um plasmídio cujo tamanho de fragmento corresponde ao tamanho total do fragmento do DNA recombinante do plasmídio mais o inserto. Essa é uma das formas de se fazer isso. Outra forma de checar se o inserto está ligado no vetor é por sequenciamento. O sequenciamento vai ser mais caro e mais demorado. E ainda existem alguns vetores, como a gente viu na teórica, que contém uma marca de recombinação. Então, quando eu clivo a subunidade, uma das subunidades ativas da beta-galactosidase, ela vai perder a função e a colônia se mantém branca. E ela foi clivada justamente porque o inserto está se intercalando nessa sequência codificadora da subunidade da beta-galactosidase. Então, essa é uma marca de recombinação, mas nem todos os vetores possuem essa marca de recombinação. O PET28 não possui, se eu não me engano, nenhum PET possui. Os vetores que geralmente possuem marca de recombinação são vetores que são usados só para clonagem e não são usados para expressão, porque aí eu tenho uma grande gama para rastrear, né? Eu tenho uma biblioteca, geralmente para rastrear, então facilita o rastreamento quando eu tenho a marca de recombinação. Mas mesmo assim, a marca de recombinação é um indicativo de que aquela colônia possui um plasmídio recombinado. Mesmo assim, eu tenho que ainda fazer o diagnóstico de restrição ou o sequenciamento a partir dessas colônias que indicam ter a recombinação. Então, o PET28, como a gente viu na transformação, ele não... Como a gente já viu alguns mapas e na própria transformação a gente não viu mudança de cor, porque eu nem adicionei o X-Gal, visto que o PET28 não tem a subunidade aqui da beta-galactosidase. Então, nós vamos fazer aqui o diagnóstico de restrição e nós vamos usar as mesmas enzimas de restrição que a gente usou para a clonagem. Então, nós vamos fazer uma reação de digestão com o DNA recombinante agora, que seria esse mapinha aqui ao lado do PET28 ligado a GFP, então. O tampão BANH1, EcoR1 e a água ultrapurificada. É interessante aqui eu citar a seguinte questão. O diagnóstico de restrição também vai servir, em alguns casos, para dizer se o inserto está direcional ou não direcional em relação ao promotor.
Vocês se lembram que a gente estabeleceu que o sítio de restrição de Ban era no primer que amplificou GFP, ficava no primer forward, e o sítio de restrição de eco R1 ficava no primer reverso. Por quê? Porque quando a gente olhou o mapinha do PET 28, o mapa de restrição do PET 28, a gente viu que Ban estava próxima ao promotor e eco R1 depois, uma em relação à outra, né? Então, quando a gente colocou o sítio de Ban no primer forward, então o início da sequência codificadora de GFP entrou, complementou a extremidade que estava aqui no vetor, que foi deixada por Ban H1 também. E do outro lado, o final da sequência codificadora de GFP se ligou na extremidade que era coesiva a ele, deixada por eco R1, tanto no vetor como no inserto. Então, a gente já fez uma estratégia aqui em que esse inserto ele já vai entrar direcionalmente no vetor, com o início dele, o início da sequência codificadora voltada na mesma direção do promotor que vai promover a transcrição desse gene. Então, a gente não precisa testar nesse diagnóstico de restrição a questão da direcionalidade. Quando a gente usa uma só enzima de restrição para fazer a abertura do vetor e para deixar as extremidades do inserto coesivas com o vetor, ou porque a gente está abrindo o vetor em blunt e as extremidades do inserto também estão em blunt, aí a gente precisa checar a direcionalidade. Precisa checar se a região que inicia a codificação dessa sequência está próxima na mesma direção que o promotor. E aí a gente aproveita o diagnóstico de restrição para isso. E o que a gente faz nesse diagnóstico de restrição? A gente escolhe uma enzima que cliva no vetor e uma que cliva dentro da minha sequência do inserto, geralmente próxima depois da metade, porque aí a enzima que cliva no vetor sempre vai clivar no vetor nesse exemplo. Agora, o inserto, se ele tiver direcional ao promotor, então essa enzima vai clivar fragmento, essa outra enzima que eu escolhi vai clivar um fragmento grande do inserto e vai deixar um pouquinho dele ainda ligado no vetor. Se esse inserto entrou de forma não direcional, ele está ao contrário, o fim dele está próximo do começo, está próximo do promotor, quero dizer. Se essa segunda enzima que eu escolhi, então, ela está clivando lá perto do fim do inserto, e esse fim do inserto, na verdade, está próximo do promotor, porque esse inserto entrou ao contrário, não direcionalmente, então, aquela mesma enzima que eu tinha escolhido que clivava no vetor, continua clivando no vetor, e aí agora essa outra enzima vai clivar um fragmento menor, vai liberar um fragmento menor. Então, eu vou ter tamanhos diferentes como produtos dessa digestão, dependendo se o inserto entrou direcional ou não direcionalmente. Então, eu só preciso fazer essa checagem de direcionalidade quando eu uso a mesma enzima de restrição para fazer a abertura do vetor, uma só enzima de restrição para fazer a abertura do vetor e seu clono em blunt, ou seu clono em blunt. No nosso caso, nós usamos duas enzimas diferentes e de cortes coesivos, então a gente sabe que só tinha a única forma do inserto
se complementar suas extremidades com o vetor, era entrando direcionalmente. Como que a gente vai ver o resultado disso? Em gel de agarose. Então, vamos lá para o vídeo de como a gente faz essa reação e checa esse gel. A gente já amplificou por PCR só a sequência codificadora de GFP, digeriu as extremidades para que as extremidades desse inserto ficassem coesivas com as extremidades também digeridas do vetor linearizado PET28. A gente desfosforilou o PET28 para evitar que ele se recircularizasse ele mesmo sem GFP. Depois a gente fez a ligação desses dois fragmentos com a DNA ligase. Essa ligação foi direto transformada na nossa bactéria competente. Competente para quê? Para incorporar esse DNA que está extracelular a ela. Uma célula incorporou um plasmídio e gerou várias cópias dentro dela e gerou cópias que foram para suas filhas. Então, em cada colônia que a gente obteve na placa, a gente tem um clone de um DNA recombinante, uma molécula de inserto mais vetor. E agora, então, a gente repassou, eu repassei, no caso, uma colônia dessas amostras, desses clones, peguei algumas e de uma dessas colônias eu peguei uma amostra para fazer um inóculo líquido e fazer a mesma mini prep que a gente fez lá no início de todas as nossas aulas práticas. Por quê? Porque agora eu preciso só checar se realmente eu tenho inserto e vetor ligados. E como que eu vou checar isso? Eu vou checar isso também usando enzimas de restrição. E esse processo chama-se diagnóstico de restrição. Porque eu vou usar enzimas, nesse caso eu posso usar diferentes combinações de enzimas, mas eu tenho que usar combinações de enzimas, duas geralmente, que me cortem dois fragmentos de DNA que comprovem que eu tenho um fragmento correspondente ao tamanho de GFP e outro fragmento correspondente ao tamanho do vetor. Ou, na verdade, que elas podem cortar, inclusive, dentro de GFP ou no meio do vetor. O importante é que a soma dos tamanhos, dos dois tamanhos de fragmentos gerados, seja o tamanho total que é esperado do vetor gerado recombinante, vetor mais GFP. Então, eu vou fazer outra reação de digestão, vou pegar uma mini prep, aqueles parecidos, né? Mas é de outra colônia, é de outro clone. É o clone PET28 mais GFP, que eu fiz a mini prep aqui. Extraiu desse DNA da bactéria. E agora eu vou digerir com BAN-H1 e ECO-R1. Porque elas estão posicionadas, se vocês se lembrarem, ao lado, cada uma ao lado de GFP. Então, o que eu espero obter dessa reação de digestão agora? Em uma canaleta só, eu vou ver uma banda de cerca de 3.000 pares de bases e outra de cerca de 700 pares de bases, mostrando que aqui só essa amostra vai para digestão, e então vai mostrar, com essa digestão, vai mostrar que um só plasmídio me gerou dois fragmentos de tamanhos diferentes, mostrando que com a soma deles eu tenho PET28 ligado à sequência codificadora de GFP. Então, a primeira coisa que eu vou pipetar é a água nesse meio reacional. Então, eu peguei a água aqui, vou pipetar no tubinho. Nem dá pra ver direito, provavelmente. Depois, eu vou pipetar 5 microlitros. Cinco microlitros da mini prep. Vou testar em 5 microlitros. Vou pipetar aqui dentro também. O tampão para essa reação acontecer é um tampão
que tem um pH perto de 7,9. Ele tá concentrado 10 vezes. Deixa só eu solubilizar um pouquinho aqui, gente. E eu vou eu vou usar esse tampão verde aqui, que já é um tampão com corante, para eu ver como que a amostra tá correndo no gel. É simplesmente um tampão diferente, é o mesmo tampão em termos de pH, mas ele tem corantes diferentes, então eu não preciso misturar com um tampão de carregamento depois que acontecer a digestão. Ele já tem os corantes do próprio tampão de carregamento e também tem glicerol. Como ele está concentrado 10 vezes e eu estou fazendo uma reação de 20 microlitros, eu pipetei 2 microlitros do tampão e agora eu vou pipetar 1 microlitro de cada enzima. 1 microlitro porque uma unidade de cada enzima digere 1 micrograma em 1 hora. Essa mini prep aqui deu uma concentração de 100 nanogramas por microlitro. Eu usei 5, então eu tô usando menos do que 1. Eu usei 5 microlitros, eu tô usando então menos do que 1 micrograma de DNA para fazer essa digestão. Mas já é suficiente para visualizar o nosso resultado. Lembrem-se de pipetar a enzima sempre na bordinha dela, porque ela tem glicerol. E eu não quero que a enzima fique com o glicerol do lado de fora da ponteira. Quando eu colocar essa enzima dentro da solução, eu vou até o segundo clique, subo o pistão quando já estiver fora. Depois eu volto e subo e desço mais umas 3 vezes, só para homogeneizar bem. E retirar o excesso de enzima que tenha ficado do lado de dentro da ponteira. Reaçãozinha montada, banho-maria, 37 graus, 1 hora. Então, eu vou parar a eletroforese. O DNA migrou do começo do gel para o lado positivo, né? De acordo com o tamanho. Então, fragmentos de DNA menores migraram mais, fragmentos maiores migraram menos. E aqui a gente acompanha essa migração pelos 2 corantes. O azul de metileno acompanha os fragmentos maiores de DNA, a migração, e o chileno cianol acompanha os fragmentos menores. E aqui ainda tem um corantezinho amarelo, que é daquele tampão verde que eu usei na digestão. É que ele tá bem fraquinho, não dá pra ver pela câmera, gente. Mas naquele tampão verde a gente tem 2 corantes, mas o corante que acompanha os fragmentos menores, ele acompanha fragmentos de 100 pares de bases, então ele migra mais pelo gel. Vamos colocar o gel aqui no visualizador. E aí eu já vou passar direto pro computador, tá, gente? Vejam aqui, então, no resultado do diagnóstico de restrição. Eu acabei fazendo 2 testes, um deixando meia hora e o outro deixando 45 minutos de digestão. Porque eu percebi que essa amostra tava difícil de digerir o vetor e realmente, mesmo com 45 minutos, ainda o vetor, mesmo adequando as quantidades de amostra para trabalhar com até 1 micrograma na digestão, a enzima não tem, quando as enzimas chegam, já tem um tempo de vida, elas acabam não tendo tanta atividade assim. E às vezes a gente tem que aumentar o tempo, mas aí começa a degradar o DNA. Só que mesmo assim a gente não teve uma banda, vamos trabalhar com esse aqui que tá mais separadinho. A gente não teve uma banda definida em 5.000, porque de acordo com o padrão de tamanho molecular aqui, a gente tem 3.000 aqui, 4 e 5. Então essa banda aqui ficou mais ou menos em 6, só que como tem muito DNA que não foi digerido corretamente, acabou se acumulando aqui em cima. Mas, nos 2 resultados a gente vê o mesmo tipo de resposta. Essa é a canaleta que eu coloquei o nosso PET 28 recombinado com o GFP digerido pra gente fazer o diagnóstico de restrição.
e realmente checar se GFP está presente nesse DNA recombinante, porque a gente usou BAN-H1 e EcoR1, que são enzimas que cortam flanqueando o GFP, já que foram as mesmas enzimas, inclusive, que a gente usou na clonagem, né? A gente sabe, então, que BAN-H1 e EcoR1 flanqueiam o GFP. E aí, a gente vê aqui o GFP. Como que eu sei que é GFP? Porque, de acordo com o padrão aqui, a gente tem uma banda de 1000, uma de 850 e uma de 650. E essa nossa banda aqui do diagnóstico de restrição deu entre 850 e 650. Como o GFP tem cerca de 700 pares de bases, a gente confirma essa daqui como sendo GFP, pelo diagnóstico de restrição. Lógico que sem a certeza vai vir quando a gente fizer um sequenciamento. E aí a gente, inclusive, vê a direcionalidade de GFP, confirma, na verdade, a direcionalidade de GFP. Aqui a gente já consegue ter noção que a direcionalidade está correta, porque BAN e ECO estavam em lados opostos. Mas, por diagnóstico de restrição, para confirmar a direcionalidade, como eu falei nos slides, a gente tem que usar uma enzima que corte dentro da sequência codificadora e uma que corte no vetor. E que deem tamanhos diferentes aqui no diagnóstico, aqui na corrida, né? Quando, se a sequência codificadora de GFP estivesse direcional, e um tamanho diferente se a sequência de GFP estivesse não direcional. Aqui a gente só tirou o fragmento de GFP, que é para estar direcional, porque usamos enzimas de restrição diferentes. E aqui a gente tem o plasmídio quase digerido, então ainda tem alguns fragmentos aqui de plasmídio que não foram digeridos. Tem bastante material aqui, corrido aqui, por isso que a gente não consegue ver uma bandinha linear bonita em 5.000. Mas como que eu sei que isso aqui é um plasmídio digerido e não um plasmídio circularizado? Já que o plasmídio circularizado, ele também pode ter mais de uma banda. Primeiro porque esse é exatamente o tamanho de GFP, né? E segundo porque aqui também ocorreu um controle com o plasmídio não digerido. Aqui tem o plasmídio circularizado. O mesmo plasmídio PET28 recombinado com GFP, sem digerir, eu coloquei nessa canaleta aqui. E ele fica com essa característica. Veja que essa amostra e essa amostra aqui, que são o mesmo plasmídio não digerido, tem essa carinha de manter 3 bandas aqui, que não tem um tamanho definido do tamanho que é de cerca de 6.000, 7.000 o vetor recombinado. Então, a gente confirma pelo diagnóstico de restrição que GFP está clonado no PET28 e pode ser feito sequenciamento só para tirar dúvidas, mas isso já é um resultado suficiente para indicar que a gente pode ir agora para transformar esse plasmídio recombinante em uma bactéria de expressão e fazer a indução da expressão de GFP, que vai ser o nosso próximo tema de aula. A transformação a gente já trabalhou, então eu não vou mostrar para vocês de novo a transformação dessa mini prep aqui, não da digestão, hein, gente? Não é a digestão que eu vou transformar, não. É a mini prep que eu retirei e usei uma amostra para fazer a digestão. Então, dessa mini prep, eu tenho o PET28 recombinado com GFP. Vou transformar da mesma forma que eu transformei da outra vez, no outro vídeo, para uma bactéria que permita a expressão usando o IPTG, o sistema de IPTG, que eu vou explicar também como que é. E aí, eu vou mostrar para vocês como fazer a indução da expressão de GFP e checar a presença de GFP, então. São nossos próximos passos. Até mais! Então, agora a gente já viu o resultado. Só para esquematizar, cortamos com BAN-H1 e EcoR1
um dos clones, o plasmídio extraído de um dos clones. Como o BAN-H1 e EcoR1 estavam nas extremidades do inserto, o que liberado é o fragmento do tamanho do inserto, fragmento do tamanho do inserto, que está aqui, GFP, do tamanho do inserto, entre 650 e 850, e o restante, aí, de mais de 5.000 pares de bases, é o vetor. Então, o que a gente vê aqui para cima. E aí, como eu falei para vocês, tem muito material, acabou que ficou um pouco alto, além do 5KB, um pouquinho acima do 5KB. Mas porque até é difícil separar fragmentos grandes e que está em grande quantidade assim. Mas aí a gente checa a presença aqui, então, de GFP, o restante é o vetor, e a gente confirma que essa reação, essa digestão aconteceu porque eu apliquei aqui do lado na mesma eletroforese só a mini prep sem digestão nenhuma. E aí a gente vê que quando o vetor não sofre digestão, ele forma diferentes bandas e nenhuma delas é do tamanho de GFP ou do tamanho do vetor. Tudo bem? Então, esse foi o nosso diagnóstico de restrição, em que a gente não, só lembrando, a gente não precisou checar a direcionalidade, mas a gente pode usar essa mesma técnica para checar se o inserto está direcional ou não em relação à direção que o promotor vai possibilitar a transcrição por meio da RNA polimerase.